Vida longa e próspera, eu me chamo Andrômeda Surak Doge, sou graduada em Biomedicina, graduanda em Bacharelado de Física e pós-Neurociência. E hoje nós vamos explorar a dinâmica das redes neurais e plasticidade sináptica, como a modelagem da matemática pode ajudar na compreensão de doenças como a epilepsia e o Parkinson. Ao longo dessa apresentação, abordaremos como equações diferenciais, sistemas complexos e simulações computacionais. E como essas ferramentas podem nos ajudar a entender os mecanismos subjacentes a essas desordens neurológicas. Será utilizado modelos clássicos como o de Holding-Huxley e o de Fitzhugh-Nagumo, e redes de osciladores acoplados serão analisados para demonstrar como a plasticidade sináptica e a conectividade neural influenciam em padrões de atividades anormais no cérebro. Além disso, discutiremos como a modelagem da matemática pode contribuir para o diagnóstico precoce e para o desenvolvimento de terapias mais eficazes como a estimulação cerebral DBS. Este conteúdo é voltado para pesquisadores, estudantes e profissionais da área da física, neurociência e engenharia biomédica que buscam uma visão aprofundada quantitativa dos processos neurais. Prepare-se para uma jornada interdisciplinar na área da física, da neurociência e da matemática e como ela se torna uma ferramenta poderosa para desvendar o cérebro humano. Então vamos começar! A neurociência é um dos campos mais complexos e fascinantes da ciência moderna, dedicada ao estudo do funcionamento do sistema nervoso, desde processos celulares e moleculares até fenômenos emergentes como a consciência do comportamento humano. A compreensão da dinâmica cerebral é um desafio muito grande e relevante tanto para a ciência básica quanto para a medicina. No entanto, a grande quantidade de dados biológicos e complexidade estrutural do cérebro, ela impõe barreiras significativas para o avanço de campo. Nesse contexto, a modelagem matemática surge como uma ferramenta essencial para traduzir os processos biológicos em estruturas matemáticas compreensíveis e manipuláveis, através de equações diferenciais, redes de osciladores e simulações computacionais. Os pesquisadores podem prever o comportamento das redes neurais, testar hipóteses e desenvolver novas estratégias terapêuticas para doenças neurológicas. Um dos exemplos mais impactantes da aplicação da modelagem matemática na neurociência é o estudo da epilepsia e da doença de Parkinson. Essas condições envolvem alterações da dinâmica das redes neurais e podem ser analisadas por meio de modelagens computacionais que descrevem a interação entre a população neural e sua resposta de diferentes estímulos. Além disso, o desenvolvimento de estratégias de estimulação cerebral profunda, como a DBS, baseia-se em formação da modelagem de circuitos cerebrais para otimizar o parâmetro de tratamento. Assim, é possível demonstrar como os modelos matemáticos são utilizados em análise de redes neurais, apresentar as principais equações de simulações computacionais e discutir as aplicações práticas da medicina e da engenharia biomédica. A modelagem matemática é fundamental para compreender esses processos neurais em diversas escalas, desde as atividades dos neurônios individuais na dinâmica de redes complexas. A utilização dessas equações diferenciais e teorias da física aplicada permite escrever esses sinais elétricos, como eles se propagam no sistema nervoso e como essas interações entre os neurônios resultam em padrões de comportamentos específicos. Os modelos matemáticos fornecem uma linguagem precisa e quantitativa para expressar fenômenos biológicos complexos, permitindo essa formação de hipóteses testáveis e previsão de resultados experimentais. O modelo do Huxley mesmo é um dos pilares na descrição da estabilidade neural, detalhando como os íons atravessam a membrana celular e geram potenciais de ação. Esse modelo representado aqui, ele representa por um sistema de equações diferenciais não lineares que descrevem as correntes iônicas de sódio e potássio, assim como a corrente de fuga em função do potencial da membrana e de variáveis de ativação da inativação. A precisão desse modelo permitiu com que a gente tivesse uma compreensão detalhada dos mecanismos iônicos subjacentes e a geração e a propagação do potencial em ação. Eles abrem o caminho para um desenvolvimento de modelos mais simplificados e computacionais eficazes. Então, quando a gente trata também do modelo do Nagumo, por exemplo,
ele, por sua vez, ele tem uma dinâmica um pouco diferente, permitindo uma análise qualitativa das oscilações neurais. Esse modelo, ele reduz a complexidade do sistema de uma variável de recuperação que representa a dinâmica de ativação da inativação dos canais iônicos. A simplicidade do modelo dele facilita também a compreensão da matemática e a interpretação dos resultados, tornando uma ferramenta útil para os estudos do fenômeno como a oscilação rítmica da excitabilidade neural. Aqui também nós vamos utilizar a relação de estudar a população neural, as abordagens como a de Willem Cohen, que descreve a interação dos neurônios excitatórios e inibitórios, auxiliando na explicação de fenômenos como crises epiléticas e ritmos excitatórios do cérebro. Esse modelo ele é baseado na equação diferencial que descreve uma atividade média da população neural, considerando a conectividade sináptica entre os neurônios e os estímulos externos. Essa análise trata principalmente de um modelo que permite investigar como a interação excitatória e inibitória molda a atividade cerebral e como o desequilíbrio nessas interações podem levar ao estado patológico da epilepsia. Aqui também eu vou trazer aqui alguns cálculos. Então, aqui nós vamos ver a modelagem da matemática de redes neurais, onde ela baseia-se em equações diferenciais que descrevem a evolução dessas variáveis neurais ao longo do tempo. Uma das abordagens fundamentais para descrever a atividade de um único neurônio, e esse é um modelo seguido pelo Huxley. Então, aqui, nós temos esse valor que ele é representado como o potencial da membrana do neurônio. Esse valor inicial ele é a capacitância da membrana. Esse valor aqui e esse valor aqui separado e esse aqui, eles são as condutâncias do canal de sódio, potássio e vazamento. Esses valores aqui dentro, eles são os potenciais de equilíbrio dos respectivos íons. Esse valor final ele é representado por uma corrente externa aplicada e os valores menores, eles são variáveis de ativação e inativação que determinam a abertura e o fechamento dos canais iônicos. Esse modelo ele serviu de grande avanço para o potencial de ação da estabilidade neural. No entanto, ele é complexo e requer um grande número de parâmetros. Para simplificá-lo, esse modelo do Nagomuno, ele oferece uma abordagem mais qualitativa. Esse modelo mesmo aqui que eu estou apresentando, ele captura a estação do retorno de repouso dos neurônios de maneira simplificada, facilitando essa análise da matemática por pulsos neurais. Quando analisamos a população de neurônios, utilizamos modelos como a de Wilson Cohen, que descreve a interação entre a população de excitatórios e inibitórios dos neurônios. Esses valores, eles são indicados aqui como esse valor inicial aqui de EI, eles representam a atividade média das populações de neurônios excitatórios e inibitórios. E esses coeficientes que estão aqui dentro, eles representam a modelação das conexões sinápticas entre esses grupos. E o P e o Q aqui no final, eles são os estímulos externos. A epilepsia, por exemplo, ela pode ser modelada como um estado de hipersincronização neural, onde as atividades excitatórias ela domina a dinâmica de rede. A sincronização patológica também deve ser estudada usando o método do Kuramoto, e ela descreve a interação entre os osciladores acoplados como neurônios sincronizados durante uma crise epilética. Aqui no caso, a gente vai utilizar alguns valores aonde... Eu vou até pegar de novo aqui. Neste caso aqui, os valores eles são representados da seguinte forma. Esse valor aqui, ele é o ícimo neural, né, do neurônio. Esse valor aqui, ele é a frequência natural. Esse valor aqui, ele representa a força do acoplamento. E esse valor aqui é o número total de neurônios. Então, quando esse valor aqui está alto, é possível analisar que essa pessoa está tendo uma crise convulsiva. Então, a partir desses traços da matemática, é importante ressaltar que é possível fazer uma análise premeditória dos casos clínicos. Esse valor inicial aqui, ele é a corrente de estimulação. Já esse valor, ele é a amplitude dessa corrente. E o valor do F aqui, ele é a frequência de estimulação.
A otimização desses parâmetros pode ser feita utilizando modelos de redes de acopladas para maximizar o efeito terapêutico e minimizar os efeitos colaterais. Para modelar as redes neurais em larga escala, o modelo de Wilson-Cohan ele descreve a interação entre a população de neurônios excitatórios e inibitórios. Esse modelo ele é representado por uma equação diferencial que descreve a taxa de atividade da população que permite simular o comportamento coletivo de grandes conjuntos neurais. O modelo de Wilson-Cohan é essencial para entender não somente a atividade de diferentes regiões do cérebro que se coordena como a coordenação afetada pelos distúrbios neurológicos, como a epilepsia e a doença de Parkinson. Ao ajustar os parâmetros do modelo, podemos investigar como diferentes padrões se comportam com a conectividade excitatória e inibitória que influenciam a dinâmica dessa rede. A epilepsia da doença de Parkinson, elas são condições neurológicas complexas que envolvem alterações na conectividade e na plasticidade sináptica. A modelagem matemática ela permite que identifique esses parâmetros críticos e leve à transição patológica e avalie o impacto dessas mudanças na atividade neural. Em particular, essa análise da sincronização neural tem se mostrado muito fundamental para a compreensão dessas doenças. A sincronização ela se refere à tendência dos neurônios de forma coordenada e potencial de ação de forma coordenada. Pode se beneficiar dessa situação como a integração de informações sensoriais e na coordenação motora. No entanto, em condições patológicas, a sincronização excessiva pode levar a estados anormais da atividade cerebral. A sincronização excessiva dos neurônios é uma característica de epilepsia. O sistema de Kuramoto, por exemplo, é um modelo matemático que ele usa osciladores acoplados e permite essa simulação de fenômeno. Cada oscilador representa um neurônio e o acoplamento entre eles representa as conexões sinápticas. Ao ajustar a força da acoplagem, pode-se investigar a sincronização que emerge, como ela pode ter crises epiléticas, e esse modelo ele oferece uns insights sobre o mecanismo de subjacentes de epilepsia e pode ajudar a desenvolver estratégias de controle de sincronização excessiva. Para a modelagem de sincronização neural, podemos utilizar esse modelo que descreve a sincronização dessas oscilações de redes de colapso, e esse modelo ele é baseado em uma equação diferencial que descreve uma fase de cada neurônio. Ele considera a frequência natural de cada neurônio e a força de acoplagem entre eles. Essa análise ela representa um modelo que permite investigar como a conectividade da sináptica e a heterogeneidade de frequências neurais influenciam a sincronia nas redes, e como o aumento das forças de acoplagem pode levar a um estado de sincronização excessiva, como os observadores de crise epilética. A epilepsia ela pode ser modelada como um estado de hipersincronização neural, onde a atividade excitatória domina a dinâmica de rede, levando à convulsão. Esse é um fenômeno que pode ser simulado utilizando o modelo do Kuramoto, ajustando esses parâmetros de conectividade e heterogeneidade das frequências neurais para produzir essas atividades observadas e, através disso, fazer uma análise de modelos que permite investigar esses mecanismos subjacentes a gerações de propagação de crises epiléticas e testar diferentes estratégias terapêuticas para controlar essas atividades neurais e prevenir convulsões. Além disso, essa é uma modelagem matemática que permite não somente o auxílio dessa identificação de biomarcadores que indicam essa predisposição de crises epiléticas, mas também ela permite o desenvolvimento de terapias preventivas e personalizadas. A plasticidade sináptica ela é uma sinapse de fortalecimento ou enfraquecimento ao longo do tempo. Ela é fundamental para a aprendizagem e para a memória. No entanto, as alterações anormais dessa plasticidade sináptica ela pode contribuir para o desenvolvimento de distúrbios neurológicos. Modelos matemáticos, de diferentes formas, eles podem utilizar mecanismos dessas formas de plasticidade sináptica como potencial ao longo prazo, como o LTP, e a depressão ao longo prazo, como o LTD. Ao integrar esses modelos às simulações de redes neurais, a gente pode investigar como a plasticidade sináptica ela influencia a dinâmica de rede e como ela pode ser modelada para restaurar sua função normal. Até então, essa simulação computacional ela desempenha um papel crucial na validação dos modelos matemáticos de redes neurais.
Com o avanço dessas técnicas de computação, nós podemos ver algo que antes era inimaginável e hoje se torna possível, que é integrar os dados experimentais reais para aprimorar as previsões e propor novos aprimoramentos estratégicos de terapia. A simulação computacional, ela permite explorar o comportamento de rede neural sobre diferentes condições, testar diferentes parâmetros e avaliar o impacto de diferentes intervenções terapêuticas. Essa simulação, ela pode ser utilizada para otimizar a estimulação cerebral profunda, ou DBS, e para desenvolver novas terapias para doenças neurológicas. Um dos desdobramentos promissores que se tem desse campo é a personalização das estimulações cerebral profunda, que é a DBS, um dos tratamentos utilizados para reduzir os sintomas de doenças como o Parkinson. O DBS ele envolve uma implantação de eletrodos nas regiões específicas do cérebro, como o globo pálido interno ou o núcleo subtalâmico, que faz essa aplicação de estímulo elétrico para regular a atividade neural. A modelagem da matemática ela permite ajustar a frequência e a intensidade da estimulação de forma com que se torne algo mais eficiente para o paciente, aumentando, além da eficácia dos tratamentos, a minimização dos efeitos colaterais. Hoje a gente sabe que isso tem sido um dos maiores problemas, que é a adaptação da realidade de cada paciente. E através dessa simulação computacional é possível você prever as respostas do paciente com o DBS, ajustando os parâmetros de estimulação e maximizando esse efeito terapêutico, evitando inclusive até mesmo os erros em potenciais. Além de otimizar os DBS, a modelagem de matemática pode auxiliar o desenvolvimento de novas terapias, como de doenças neurológicas. Por exemplo, a simulação computacional ela pode ser usada para testar os efeitos de diferentes fármacos na atividade neural, identificar aqueles que são mais eficazes de controlar a atividade patológica. E essa modelagem da matemática ela também permite poder auxiliar o desenvolvimento de novas estratégias de estimulação cerebral, como a estimulação transcraniana, que pode ocorrer de forma contínua, que é o TDCS, e a estimulação magnética transcraniana, que é o TMS, que são técnicas não invasivas que permitem essa modelagem de atividade cerebral. Através da simulação computacional, é possível otimizar esses parâmetros e é possível otimizar também as técnicas para prever as respostas dos pacientes, maximizando o benefício terapêutico. O modelo reproduzindo os padrões de atividades anormais associados à epilepsia e à doença de Parkinson, ela permite identificar os biomarcadores dinâmicos que possam auxiliar nesse diagnóstico precoce dessas condições. Além disso, as simulações computacionais elas permitem que seja utilizado de forma de otimização desses tratamentos da estimulação do DBS e a abordagem promissora do tratamento dos distúrbios neurológicos. Ao ajustar os parâmetros, aqui nós podemos ver, inclusive, que as ações entre diagnóstico, simulação e terapia, que é possível configurar uma ideia inicial que suprir essas atividades anormais e restaurar a forma normal do nosso cérebro. Nossos resultados eles têm que destacar sempre a modelagem matemática com a personalização de melhorias desses resultados clínicos, porque senão não teria efetividade. Nessa questão da expansão da aplicação da modelagem da matemática, ele utiliza um estudo de condições patológicas específicas, onde a modelagem da matemática de redes neurais tem mostrado-se promissora em diversas outras áreas da neurociência e da bioengenharia. A modelagem matemática ela pode ser utilizada para investigar o mecanismo de memória e de aprendizado, para aprimorar a comunicação entre os dispositivos eletrônicos e dos neurônios biológicos e pode desenvolver uma nova tecnologia para a reabilitação de pacientes com lesões neurológicas. Essa aplicação ela demonstra o potencial da modelagem da matemática para contribuir para um avanço da neurologia, da neurociência e da medicina. Por exemplo, os pesquisadores têm utilizado esses modelos para compreender os mecanismos da memória e aprender investigando a plasticidade sináptica, que permite com que o cérebro se adapte aos novos estímulos. A plasticidade sináptica ela se refere à capacidade sináptica de criar e fortalecer conexões ou enfraquecer essas conexões de redes de atividade neural. É um dos principais mecanismos subjacentes da memória e do aprendizado. Os modelos inspirados nos princípios do Reb, ele estabelece que essas conexões sinápticas são reforçadas por padrões repetitivos de ação e estão sempre aplicando para entender como a memória são formadas, consolidadas e recuperadas. Esse é um dos maiores problemas que se tem hoje quando falamos principalmente de Alzheimer ou Alzheimer precoce.
Esses modelos eles podem simular a dinâmica da plasticidade sináptica e prever como diferentes padrões da atividade neural levam ao fortalecimento ou enfraquecimento dessa sinapse e como isso reflete a capacidade de aprender novas memórias e trazer novas informações. Estudos futuros devem integrar os dados multiômicos como genômica, transcriptômica, proteômica para aprimorar essas simulações de redes neurais. A combinação desses dados moleculares, como os modelos computacionais, podem fortalecer e fornecer uma compreensão mais completa dos mecanismos subjacentes de doenças neurológicas. Ao incorporar essas informações sobre expressões gênicas, a abundância de proteína e as modificações epigênicas podem criar modelos realistas e preditivos, onde essa abordagem integrativa ela pode levar à identificação de novos alvos terapêuticos e o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes. Um avanço das neuropróteses, por exemplo, e da interface cérebro e máquina, a modelagem das redes neurais ela pode ser utilizada para aprimorar a comunicação entre dispositivos eletrônicos e neurônios biológicos, ajudando a desenvolver novas tecnologias para isso. A neuroprótese, que são dispositivos eletrônicos que substituem ou complementam, na verdade, as funções neurológicas perdidas, podem se beneficiar dessa modelagem matemática para otimizar a comunicação entre o cérebro. A modelagem matemática pode ser utilizada para prever respostas do cérebro à estimulação elétrica e para ajustar esse parâmetro de estimulação e maximizar o efeito terapêutico. Além disso, ela é uma modelagem matemática que pode ser auxiliada para o desenvolvimento de interface cérebro e máquina mais eficiente, permitindo que os pacientes de paralisia constroem dispositivos externos com computadores ou próteses robóticas. E através do seu pensamento eles possam utilizar essa ferramenta. A integração da inteligência artificial, que é o machine learning, nos últimos anos ela tem se mostrado muito eficiente. A inteligência artificial ela tem sido amplamente incorporada nos neurônios computacionais, impulsionando o desenvolvimento de novas abordagens para a análise de dados neurais e a modelagem desses processos cognitivos. O algoritmo de aprendizagem de máquina são aplicados para analisar grandes volumes de dados neurais, identificando esses padrões e atividades cerebrais e prevendo esses estados patológicos antes mesmo da manifestação dos sintomas clínicos. A combinação da modelagem matemática com a inteligência artificial tem se mostrado uma resposta de estratégia promissora para o mercado e para avançar principalmente na compreensão do cérebro como novas terapias de doenças neurológicas. Essas redes neurais artificiais elas são inspiradas na biologia do cérebro, como redes neurais profundas, que é o Deep Learning, tem sido utilizada para modelar o processo cognitivo e otimizar o diagnóstico de médico. Em redes, e otimizar essas ideias, né? Essas redes, elas são compostas, na verdade, por múltiplas camadas para aprender essa representação complexa de dados e realizar essas tarefas como a classificação e o conhecimento de padrões de previsões de séries temporais. As redes neurais profundas elas têm sido utilizadas para modelar a atividade cerebral, para identificar esses padrões dados pelo eletroencefalograma, que é o EEG, e o magnetoencefalograma, que é o MEG, e para prevenir os riscos de doenças em desenvolvimento, que essas doenças neurológicas, como a epilepsia e a doença de Alzheimer. As redes neurais artificiais elas podem aprender como os dados reais dos pacientes, auxiliando na classificação dos padrões eletrofisiológicos e na recomendação dos tratamentos personalizados. Por exemplo, as redes neurais elas podem ser treinadas por dados de EEG e esses pacientes com epilepsia, para identificar esses padrões que indicam essa predisposição a ter essas crises epiléticas, para recomendar esses tratamentos personalizados que visam controlar a atividade neural e prevenir essas convulsões. Além disso, as redes neurais elas podem ser utilizadas para analisar as imagens cerebrais, como a ressonância magnética, o RM, e a tomografia computadorizada, que é o TC, para identificar também as alterações estruturais que indicam as presenças de doenças neurológicas e para auxiliar o diagnóstico precoce e preciso dessas doenças. As redes neurais exibem uma dinâmica em múltiplas escalas temporais, dadas por milissegundos e potencial de ação em anos da plasticidade sináptica ao longo prazo. Para capturar essa complexidade, é essencial desenvolver um modelo de integração diferencial de escalas temporais.
Modelos de multiescala, eles tendem a ajudar a entender o processo de curto prazo, como a comunicação neural, e influenciar os processos de longo prazo, como a aprendizagem e a memória. Essa abordagem ela é crucial para a progressão de doenças neurológicas e para desenvolver de forma que ela atue de maneiras diferentes em efeitos temporais. Apesar, assim, desses avanços significativos, ainda se tem desafios nessa modelagem da matemática aplicada na neurociência. Por exemplo, a complexibilidade do cérebro humano ela continua sendo um dos principais obstáculos. Embora os modelos matemáticos sejam úteis para representar certos perspectivas de atividade neural, eles ainda são frequentemente simplificados perto do processo biológico que é complexo do cérebro. Essa simplificação dos modelos pode levar a uns resultados que não refletem a realidade biológica e as conclusões que não são tão válidas. Por isso, é importante ter em mente as limitações desses modelos matemáticos e interpretá-los com cautela. Outro desafio é a necessidade de maior integração desses modelos teóricos e dados experimentais. Muitos estudos ainda dependem da validação experimental para garantir os processos matemáticos que refletem com precisão os fenômenos observados em laboratório. A validação experimental dos modelos matemáticos é fundamental para compreender que eles são relevantes para a compreensão do cérebro e para o desenvolvimento dessas novas terapias. Essa validação ela pode envolver a comparação de resultados de modelos de dados como EEG, MEG e URM ou dados experimentais com animais. A falta de validação experimental pode levar a um modelo que não são tão relevantes para a compreensão do cérebro e a conclusão que não são tão válidas. A diversidade entre indivíduos também representa uma barreira para essa generalização de modelos. Fatores como idade, genética, histórico médico podem influenciar a dinâmica neural, ou seja, o fenótipo e o genótipo ele pode incentivar de maneira significativa e dificultar essa abordagem, tornando necessário desenvolver outros tipos de abordagens personalizadas para modelo de doenças neurológicas. A personalização dos modelos matemáticos é um desafio importante, pois ele requer uma coleta de dados em desenvolvimento desses modelos mais eficazes para incorporar todos esses dados. No entanto, a personalização desses modelos ela pode levar a um resultado mais preciso e ainda terapias mais eficientes. A modelagem matemática em redes neurais, ela se mostrou sendo uma ferramenta muito útil em potencial e promissora para a compreensão dessas doenças neurológicas e de adaptação das terapias personalizadas. Nesses resultados, destacam o potencial da modelagem de identificar biomarcadores dinâmicos e otimizar as terapias do DBS e integrar esses dados multiômicos. Estudos futuros revelam que aprimorar esse modelo com a aplicação matemático e a modelagem da matemática em potencial, ela pode revolucionar sim esse mercado, pode revolucionar sim essa pesquisa e a neurociência inclusive, e melhorar também milhares de vidas de pessoas que sofrem com esse distúrbio. A aplicação desses modelos matemáticos e físicos da neurociência tem revolucionado a compreensão do cérebro humano e das patologias neurológicas. A combinação de equações diferenciais, redes complexas e simulações computacionais permite explorar esses mecanismos fundamentais para a atividade neural e propor uma nova abordagem. Os modelos matemáticos fornecem uma linguagem precisa, quantitativa, para expressar fenômenos biológicos complexos, permitindo a formulação de hipóteses testáveis e previsões de resultados experimentais. Essa combinação desse modelo de matemática da inteligência artificial, por exemplo, ela tem se mostrado uma estratégia muito promissora para o avanço da compreensão do cérebro no desenvolvimento dessas novas terapias também. O futuro da área, tudo indica que aponta para uma maior interdisciplinaridade com a fusão da modelagem da matemática, a inteligência artificial e a biotecnologia. Esperamos, assim, que nos próximos anos esse avanço contribua com um diagnóstico mais preciso, diagnóstico precoce e terapias mais eficazes para melhorar a qualidade de vida para pacientes com distúrbio neurológico. A modelagem matemática ela tem um potencial de transformar a neurociência e a medicina e de trazer novas soluções para um desafio em que enfrenta estudos de tratamento ao cérebro. Vou trazer aqui para vocês um reflexo sobre essa questão da matemática e como ela pode impulsionar áreas da saúde. É uma área muito interessante, é um universo que para mim é fascinante, principalmente como estudante de pós de neurociência. Para mim, sendo da área da física, abordando a matemática e tentando sempre trazer essa interdisciplinaridade, tem sido um papel fundamental para as minhas pesquisas e para as minhas publicações, inclusive. Eu espero poder ter contribuído aqui com vocês, espero trazer aqui uma discussão
saudável e trazer também, tratar algumas dúvidas aqui no chat com vocês. Espero ver vocês aqui no futuro e publicar mais artigos relacionados a essas áreas correlatas. Vida longa e próspera, obrigado por assistir e até a próxima, pessoal!